Direto da Fispal 2023, Fispal Food Service e Fispal Sorvete. Podcast saindo do forno, Rede Food Service Rational Brasil. A conversa da vez ficou boa demais. Eu sou suspeito para falar porque eu sou um apaixonado por sorvete. Ontem eu passei no stand deles. Eu fui dar uma passadinha para ver algumas coisas. Acho que eu fiquei 1 hora lá, experimentei. Uma coisa melhor que a outra. Não é mentira, não é merchan. Vale a pena conhecer, mas também estou falando dos líderes de mercado, empresa centenária, quase 100 anos. Origem brasileira. Eu estou aqui com o Luiz Aguiar, que é o gerente de marketing, o cara cuida de sorvete o tempo inteiro, e a Cris Testoni, que é a coordenadora de marketing e também é uma das responsáveis pela bagunça que eu vi lá ontem acontecendo junto com o Luiz. Obrigado pelo tempo de vocês, pela visita aqui no podcast, pela receptividade ontem lá no stand. Vamos falar de assunto bom, né, Luiz? Vamos falar de sorvete, né? Falar daquilo que traz alegria pra gente. Falar de sorvete. Tem muita gente que consome o produto de vocês sem saber. Tem. Consome qualidade, diferenciação, sem saber onde começou essa história, de onde está vindo aquele ingrediente. Fala um pouco pra gente das Duas Rodas, cara. Então, a Duas Rodas hoje é a maior fornecedora aí de ingredientes no quesito de sabor do Brasil, brasileira, né? Ela nasceu lá em 1925, então a gente está com quase 100 anos aí de história. Então eu acertei quando eu falei do centenário. Acertou. E a gente sempre trabalhou, né, com a parte de aromas, de saborização da indústria alimentícia no geral, hoje atendendo aí mais de 40 países, né, mantendo ainda as raízes brasileiras, mas já com presença no mundo todo. E a nossa parte aí de sorvetes, de ingredientes para sorvetes, onde a gente tem a marca Selecta e a marca Especialità, que inclusive a marca Selecta esse ano está fazendo 75 anos. Que legal! É bastante tradição aí no mercado, onde a gente, né, de fato é líder com esses ingredientes dessas duas marcas, e a gente traz aí sempre novidades, sempre buscando fomentar um mercado de sorvetes da melhor forma possível, com inovação, baseado em tendências globais, né, para que o brasileiro se apaixone cada vez mais por essa indústria que é fascinante. E a gente estava falando um pouco disso, né, da evolução do mercado nacional com relação a hábito de consumo, ocasião de consumo, o entendimento do consumidor que está mudando, né, com relação ao sorvete. Fala um pouco disso, Luiz, que vocês vivem olhando isso o tempo inteiro, né? É muito interessante a gente acompanhar a evolução do mercado de sorvetes no Brasil, né? O brasileiro ainda é um pouco, vamos dizer assim, conservador nesse quesito, que atrela ainda muito o sorvete à questão de calor, daquela indulgência, mas aos poucos a gente vê um caminho que vai além da sazonalidade, né? Um desafio aí que a indústria de sorvetes vem vencendo aos poucos e que a gente acredita que tem aí uma grande evolução, né, Cris? Sim, e assim, uma evolução que ela vem tanto no sorvete à base de leite, que a gente vê não só mais o consumo como sobremesa, mas a gente encontra outros aspectos de consumo como snack, inclusive, esse é um dos grandes oportunidades que nós temos de crescimento, ou até mesmo como um prato principal, como uma entrada num restaurante. Então, a gente vê muitas oportunidades dentro do consumo e principalmente também com os sorvetes à base de água, né? O açaí. Eu vi muita coisa legal. Exato, o açaí vem ganhando um mercado gigantesco e vem ganhando o Brasil todo, e não só o Brasil. Quando a gente olha nossos amigos aí da América Latina, já tem muito açaí lá. Estados Unidos, né? Exato, Europa, Portugal, tem muito já açaí. Então, o açaí ele contribuiu muito no segmento de sorvetes, né? Porque ele fez com que a gente saísse um pouco da sazonalidade, ele acaba sendo consumido ao longo de todo o ano, até porque ele também é visto como um produto mais saudável, né? Ele já substitui uma refeição, e né, que muitas vezes o sorvete ainda não substitui totalmente, né? Ele acaba entrando ou no início, ou muitas vezes no fim, principalmente ainda no fim, por uma cultura brasileira, cultural, mas né? tem um potencial gigantesco aí e oportunidades enormes, né, para criar novas ocasiões de consumo do sorvete aqui no Brasil, né? A gente vinha falando antes também sobre a união da confeitaria com o sorvete, né? E o quanto a gente pode explorar isso, porque a gente vê isso muito nos outros países. Itália é uma referência muito grande, né? Você vê uma vitrine de gelato, uma vitrine de confeitaria e ter esse cross, né, entre essas duas grandes potenciais. Mostrando isso lá. Exato, lá nosso stand está fazendo exatamente isso, que é gerar oportunidade para o nosso cliente,
Nosso objetivo é fazer com que o nosso cliente cresça, que ele tenha outras oportunidades para cada vez ele vender mais, crescer mais, e a gente, como consequência, cresce também. Mas, em primeiro lugar, é entender o nosso cliente, entender o potencial que se tem no sorvete, nesse segmento, para que ele possa contribuir e levar mais diferenciação para o consumidor final. E ontem uma coisa muito legal que dá para perceber a hora que vocês oferecem o portfólio de produtos, além da variedade, das combinações, duas questões muito fortes. Uma é essa da pegada de inovação, porque como vocês estão o tempo inteiro vendo o que está rolando e a tendência para onde está indo, a gente viu materializado lá, e daí vocês podem falar um pouco. E outra questão que quando você menciona, Cris, o açaí, por exemplo, do respeito à regionalização do mercado que vocês estão inseridos, né? E que isso deu para ver também no tipo de base de insumo que vocês estão usando. Fala um pouquinho, Cris, por favor. Sim, isso é muito importante, porque a gente atende o Brasil, né, em todos os seus cantos, né, de ponta a ponta. E a gente precisa entender a particularidade dos sabores em cada uma das regiões. A gente sabe que o consumo de açaí aqui no sul, lá no sul, né, e sudeste, é diferente do norte e nordeste. Então a gente precisa atender o cliente de maneira personalizada e a demanda do mercado de maneira personalizada. Então o sabor que vai ter naquela região é diferente daqui. Então a nossa capilaridade também, ela se dá muito a isso, porque a gente busca entender as particularidades regionais, né? Os sabores das frutas. A gente vê que norte, nordeste, região centro-oeste trabalha muito com a fruta. Então a gente traz ingredientes e tecnologias para que eles possam trazer esse sabor da fruta e trabalhar com essa fruta, mas trazer a cremosidade, a experiência, a intensidade, de uma maneira, né, junto com os nossos aromas naturais, junto com as nossas bases, né, que potencializam essa relação, né, nesse universo, né, de sabores e oportunidades que a gente tem a nível nacional, né? Então isso é muito importante. E até um ponto, né, que, né, a Cris comentando sobre esse olhar da regionalidade, a gente busca sempre, enquanto Duas Rodas, estar muito próximo dos nossos clientes e também próximo dos nossos consumidores. Isso que eu ia perguntar, como que vocês transferem esse know-how todo que contribui com o desenvolvimento do negócio do cliente para ele? Primeiro a gente busca, né, todas as ferramentas aí de inteligência de mercado que nós temos, acompanhando tendências globais e buscando traduzir o que pode ser interessante para o mercado brasileiro. E aquilo que vai responder para a gente o que é interessante para o mercado brasileiro é o próprio consumidor brasileiro. Então a gente tem um investimento muito grande em serviço, em assistência técnica, uma proximidade muito forte do cliente e também do consumidor final. Até recentemente, né, nós tivemos aí uma grande pesquisa de âmbito nacional para entender bem as particularidades do consumo de sorvetes no Brasil, considerando cada região. Né? E isso é algo que é renovado constantemente, a gente vem trabalhando, porque justamente, né, o Brasil é um país gigantesco, as diferenças são gigantescas, às vezes o mesmo tipo de fruta é consumido de uma forma diferente. Diferente, exatamente. Né? O açaí é um grande exemplo, né? Você pega a região norte, não faz muito sentido a gente levar o açaí que a gente consome. O cara come com farinha. Exatamente. Então a gente se preocupa muito com isso, né? Até porque aquilo que a gente oferece para o nosso cliente é o sucesso dele. É isso aí. Então, é a nossa grande preocupação. E você mencionou uma coisa que talvez tenha passado batido no começo da conversa, que é o fato dos aromas serem naturais, né? Isso. E boa parte dos ingredientes que a gente viu lá ontem, consumiu tal, saber que não é corante, não é aromatizante, isso é um know-how específico que vocês têm, né? A gente acaba atendendo todos os segmentos nesse sentido. Lógico. Né? A indústria ela vem se transformando para a naturalidade e a Duas Rodas de fato começou. Mas vocês foram pioneiros nisso, né? Pioneiro com a naturalidade. Então hoje a gente oferece uma gama de soluções aí para atender os mais diferentes públicos e também as necessidades de consumidor. Mas se a gente pega ali hoje, falando só um pouquinho de como a gente está aqui na Fispal, né? A divisão que nós temos. Uma divisão específica ali de linha, que é a Select Equilibrium, a gente vai trabalhar com extratos naturais, extratos botânicos, desidratados de frutas, produtos cada vez mais naturais e até mesmo funcionais, que é uma das grandes tendências de mercado de consumo. Porque esses atributos hoje estão ganhando relevância, né? E o consumidor, independente do perfil do público e do estabelecimento, o consumidor tem buscado isso, Com né? certeza. E daí, a hora que vocês têm uma linha dessa, vocês estão andando na frente, né? Com certeza. A gente já Equilibrium há quanto tempo já? Equilibrium fazem 7 anos. Então, olha que legal, Exatamente. porque a questão de funcionalidade de ingrediente de alimentação é uma coisa mais recente. Com certeza, com certeza.
E a gente até sente o reflexo mesmo nos próprios resultados, né? A gente vê a Equilibrium, ela caminhando agora para algo muito interessante, que há 7 anos atrás era aquele bem nicho de mercado, aquele início, o pessoal olhava, não, mas será que é isso? Nem Não entendia gente. o que era, né? Isso, exatamente. Que legal. E hoje o perfil do cliente da Duas Rodas, qual que é? Eu sei que você estou perguntando para quem eventualmente não conhece e esteja inserido no mercado e fala, putz, demais de legal. Como que eu faço para trabalhar com eles? Então, fala um pouco aí qual que é o perfil do cliente que você tem por tipo de negócio e qual que é o canal de atendimento dessa turma. Sim. Bom, falar aqui especificamente de sorvetes, né? Começando por sorvetes, a gente vai atender desde o pequeno produtor, né, até a grande indústria. Então, se eu tenho uma gelateria e quero produzir meu gelato fresco lá tal, eu posso procurar vocês. Com certeza, legal. Com certeza. E aí a gente tem estruturas de atendimento diferentes, que vão de distribuidores a representantes e até mesmo executivos de conta, né, atendendo conforme as contas vão evoluindo, exatamente. Né? Legal, e até complementando, né, hoje a gente tem 47 representantes espalhados pelo Brasil inteiro, mais de 70 distribuidores exclusivos, quando distribuem nossas marcas, por isso de canto a canto realmente, e são mais de 1.200 atacados também no Brasil todo. A gente tem uma equipe, né, que está lá na ponta, justamente porque a gente quer chegar em todos os portes de cliente, seja o pequenininho até o maior, a gente quer que eles tenham a possibilidade e possam comprar os nossos produtos. Então, a gente não tem distinção de fato, a gente quer realmente levar os nossos ingredientes para o máximo de clientes, independente do seu tamanho, e a gente, né, tá lá desde o comecinho, né, há mais de 75 anos com sorvete, a marca começou em 1948, né, e foi completando 75 anos, inclusive, esse ano, estamos aí na Fispal com a Selecta, que legal. E a gente tá muito feliz, porque a gente começou com esses clientes, que hoje muitas vezes são grandes, né, lá quando começaram com uma fábrica super pequenininha, a gente viu nascer, a gente levou curso, ensinou, balanceou fórmula, né, para chegar e crescer. Então, esse é acompanhar o cliente, né? Desde o seu início e o seu crescimento e possibilitar esse crescimento a ele é uma satisfação gigantesca, né? Que nós temos. Muito bom, e a nossa essência também, né, Luiz? Exatamente. Acho que até vale aqui, nesse ponto de acompanhar o cliente e a gente ter várias histórias aí para contar. Imagina! A gente tem um projeto muito bacana que é a Universidade do Sorvete, né? Então, assim, que traz todo o insumo, vamos dizer assim, de aprendizado mesmo, né? São cursos online que nós fazemos com aquela pessoa que quer empreender, né? Conhecer um pouco mais sobre o mercado de sorvetes, sobre os negócios em si. Então, a gente começa desde ali, né? Trazendo aí todas as informações, buscando trazer de fato todos os insumos para que ele consiga evoluir nos seus negócios e crescendo aí para a gente poder também contar grandes histórias aí. Que legal! Muito bom. E daí, pegando o gancho aí da história de acompanhar o empreendedor na origem do negócio e tal, vocês estão o tempo inteiro pensando em o que pode ajudar o cara em inovar o negócio de varejo, que precisa, lógico, a gente tem aquela parte dos produtos que são tradicionais, fixos, obrigatórios na sorveteria, né? Mas tem aquela necessidade de oxigenação e de mudança e de atualização e tal, e eu experimentei muita coisa boa demais ontem lá. Quais assim, produtos vocês destacam, assim, que são muito legais e que estão fazendo sucesso aqui na feira e que o mercado está predisposto a consumir? Nossa, esse ano a gente está aí com 17 lançamentos, né? 17 lançamentos. Mas, assim, tem várias propostas. Acho que para cada público, né, tem uma proposta diferente que cabe bem. Por exemplo, a gente está com um saborizante de iogurte, eu pelo menos achei fantástico. Eu sou muito fã dele. Ele traz que é o Yogo Pro, e ele traz um aspecto sensorial mesmo no sorvete do próprio iogurte, assim, que é algo que pelo menos o mercado a gente sentia que não entregava tudo aquilo, a acidez, aquela porque sensação não é fácil, hein? Não é fácil, né? E aí foi um tempão aí de pesquisa e a gente conseguiu chegar num produto bacana, acho que está sendo aí um grande destaque. A gente tem também saborizante de água de coco, que traz aquela sensação mesmo da própria água de coco natural, assim. Nosso energético, né? Energético, que legal! Até interessante, né, Luiz? Água de coco e o energético. Tem outro segmento que está crescendo muito dentro de gelados comestíveis, é utilizar
os picolés à base de água, né? É em drinks, verdade. né? Na parte de bebidas Que também. Então, o legal. água de coco e o energético surgiu muito por isso, para a utilização desses produtos não só no consumo como picolé, né, normal, mas também potencializar o consumo dele em outra ocasião de consumo, que é com bebidas, por exemplo. Como Então, a as gente cafeterias estão usando, né? Exatamente. Então, está muito interessante. Um sabor também que preciso destacar, que é um lançamento, que é o sabor de cookies espéculos, que é um Ai, eu sabor que comi. espetacular, né? Eu sou suspeita porque eu Nossa, que tem amo, né? especiarias, né? Isso. Que é Maravilhoso. aquilo, gente? Maravilhoso. É uma mistura que traz o amanteigado, traz o cravo, a demais. noz moscada, a canela, bem equilibradas, então juntas com doce de leite, caramelo, fica espetacular. E ó, você que tem sorveteria tem que entender que o público mudou com relação ao consumo de sorvete. A Cris, a gente estava falando de exemplo aqui, o Luiz, por exemplo, do caramelo salgado, né? Que quando apareceu o preconceito, isso, aquilo, é um dos exemplos de produto, de conceito que o consumidor absorveu, e isso está acontecendo com diversos outros exemplos. Ontem eu experimentei também um de caramelo salgado com bacon. Exato. Então tem umas coisas muito legais, né? Tem, a gente tem trabalhado, acho que o mercado de alimentos no geral, né, entendido melhor o que são os contrastes de sabor, né? Você consegue trabalhar o doce e o salgado de uma forma harmônica sem perder a característica do produto e trazer uma nova sensação. Esse, por exemplo, hoje que você falou ali da questão do bacon, né? O bacon é um toque que a gente tem que complementa todo aquele sabor do caramelo e traz uma sensação diferente. Né, Cris? Tem aí várias coisas. Esse toque, por exemplo, do bacon traz o toquezinho defumado ao sorvete. Assim como entrou o caramelo salgado, não é o sal explodindo, não, é o toque do sal. Inclusive, que às vezes o cara não sabe nem o que é. Exato, mas é isso que é o interesse. Ele traz uma experiência sensorial totalmente diferente, que muitas pessoas pensam, poxa, mas bacon com sorvete, sim, combina. Um sabor que a gente fez lá, inclusive trazendo um pouco da regionalidade, foi o limão jambu. Nós trabalhamos com as folhas de jambu, que dá aquela leve adormecida na boca. É um espetáculo. Então, muitas vezes, trabalhar com elementos que você tem na sua região, com sobremesas que são conhecidas na sua região e que podem se tornar uma outra ocasião de consumo, isso é interessante. Trabalhar a sazonalidade, mas trabalhar datas comemorativas que são importantes, ou sobremesas que são importantes, frutas que são importantes para a sua região. Então, a gente sempre brinca muito, né? Olhe para o seu consumidor, né? Para a sua região. Quais os sabores que são importantes ou que são consumidos, a intensidade que é consumida também, para que você transfira isso para o teu sorvete e você ganhe, né, mais consumidores. E tem que aproveitar que eu vou falar, eu que estou há muitos anos, não sou centenário como a Duas Rodas, eu estou há muitos anos no mercado, sei a dificuldade que era você desenvolver qualquer produto alguns anos atrás. E hoje, quem tem um negócio, poder contar com um fornecedor, um parceiro de negócio, como é Duas Rodas, para desenvolver produto, trazer portfólio, soluções, é um recurso que não dá para desperdiçar. Porque antes o cara tinha sorveteria, vou pensar num sabor, não vai fazer pesquisa, não vai falar com o consumidor, é difícil. Para o varejo, de repente, procura vocês, trabalha esse aqui, você quer inovar? Quero, é público infantil, trabalha isso aqui, é funcional, é bebida, né? Não, ainda mais numa era que a gente vive, assim, de mudança constante, né? O consumidor tem mudado a preferência constantemente. Então, essa velocidade da inovação, ela aumentou demais. E existe aquele desafio de você ser assertivo. Aí não é todo mundo que pode ir apostando e testando o sabor. Né? Então, o nosso papel é esse. Nosso papel é trazer, de fato, olha, confia, vai dar certo, funciona. A gente indica o caminho. Né? A gente tem toda uma estrutura de serviço que trabalha esses pontos com os nossos clientes e também tem todo o trabalho de pesquisa já anterior para desenvolvimento. Então, a gente traz essas propostas com muita propriedade, assim, confia, vai dar certo. Né? E acho que um ponto também que a Cris comentou, né? Até essa ideia do jambu, a gente trabalhar a regionalidade. Achei demais isso. Não, é fantástico. Para mim, assim, Brasil é a grande tendência. Né? A gente tem trabalhado muito essa questão das regiões, trazido lá do norte para trabalhar no sul, enfim. O consumidor está mais aberto, ele está mais interessado em experimentar. E o Brasil é exótico, sem ser apelativo. Total. Porque tem coisa que é exótica, mas você fala, pô, é difícil, é exótico, mas é difícil. Total. O Brasil não, né? Total. E a gente busca ir muito além do sabor, né? E muito além
do produto, né? Como o Luiz falou, a questão de serviços para nós é muito importante. Então, a gente tenta buscar no cliente quais as suas dores, para que a gente também possa contribuir, seja, né, com cursos. Nós temos uma equipe técnica gigantesca que está no cliente, Que cursos. ajuda, né? Agora a gente está num momento de virada de nova regulamentação, né? A rotulagem nutricional está aí. Rotulagem. Então, a nossa linha Equilíbrio, nossa ilha, vou dizer assim, lá, ela está totalmente voltada e já dentro da nova regulamentação. Então, o cliente, como eu faço para ter um produto zero, reduzido, baixo teor? A gente está lá explicando ponto a ponto. Nossa técnica de P&D também está lá justamente para a gente tirar essas dúvidas do cliente. Então, qualquer necessidade que o cliente tem, a gente está aqui disposto a ajudar, querendo muito ajudar, porque acho que vai muito além de produto. Né? Acho que nós, como indústria, a gente precisa oferecer o apoio que o nosso cliente precisa, de fato, para fazer as coisas acontecerem. Muito então, bom. isso eu acho que é muito importante destacar, porque não é só o produto, né? Isso aí. Isso Exatamente. é um diferencial de vocês. Exato. Porque vocês entendem que o cliente de vocês, o produto é importante, que é como ele materializa o item dele de venda, mas que tem outras coisas importantes agregadas até chegar no produto, lá, né? Com certeza. Muito legal. E quem quiser mais informação da Duas Rodas, qual que é a melhor forma? Tem um site de vocês que tem muita informação. Tem o site da Selecta, o site da Especialitas, nossas redes sociais, Cris, se quiser comentar um pouquinho. Cris, solta Vai tudo lá. Falta aí. tudo. Bom, a gente tem o site da Duas Rodas, que é www.duasrodas.com. Temos Especialitar, que é uma das nossas marcas, então tanto o Instagram quanto o site, então é www.especialitar.com, e o Instagram é especialitar.gelados. E a Selecta também, né, que está aí comemorando seus 75 anos, a nossa marca aí líder no mercado também, e o site é selectasorvetes.com, o Instagram também, mesma coisa. Que legal! Muito obrigado pela conversa de hoje, pelas informações. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. O trabalho que vocês fazem é incrível. A história é muito linda. Parabéns. Não tem muito mais a dizer. Eu só tenho uma coisa a falar, que já eu vou tomar outro sorvete lá. Cris, Luiz, prazer. Prazer, Zé. Obrigado pelo tempo com a gente. Mais um episódio maravilhoso aqui na Fispal Food Service, Fispal Sorvetes 2023. Podcast saindo do forno, parceria Rede Food Service Racional Brasil. Já tem mais.